Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre arbitragem no setor elétrico com o André Edelstein, que é advogado e árbitro especializado em direito da energia. Mas antes de passar a palavra para o André se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em conta. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, julho de 2024, nossa assinatura anual está com mais de 300 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. E depois desse pequeno comercial, André, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Olá, Fabiola. Primeiro, agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com você. Sou fã da Rede, vocês vêm fazendo um trabalho maravilhoso. Ouvinte, então, uma alegria enorme estar com você e com a sua audiência. Eu sou André Edelstein, como você falou, eu advogo no setor de energia elétrica há completo 23 anos agora, no meio do ano, e nos últimos anos venho me dedicando também à atuação como árbitro, coordenando, inclusive, o comitê, né, de Grupo de Estudos de Arbitragem em Setor Elétrico no CEBAR, né, no Comitê Brasileiro de Arbitragem. Sou membro também do Comitê Especial de Arbitragem da OAB e do Instituto Brasileiro de Direito da Energia. Legal, André. Agradeço demais aí a tua presença. O André é um advogado super conhecido e renomado. E aí, só André, assim, nossos ouvintes aqui, a gente tem de tudo. Tem muitos advogados, mas tem engenheiros, né? Tem economistas, administradores. Então, assim, só para a gente resgatar um pouquinho o conceito básico. Explica para a gente o que é arbitragem. Vamos lá, começando do começo, né? Como a gente fala, a arbitragem é um meio de solução de controvérsias alternativa ao judiciário, no qual as partes, de forma consensual, escolhem que, ao invés de irem ao judiciário para dirimir uma disputa que surge entre elas, essa a solução será dada através do uso da arbitragem. Na arbitragem, você tem a possibilidade de definir as regras, né? Então, você pode definir se será um árbitro ou 3 árbitros, normalmente são 3, né, em disputas maiores, e essa solução que for dada pelo tribunal arbitral, ela é vinculante e definitiva, né? O árbitro, por definição legal, ele é considerado juiz de fato e de direito. E a sentença arbitral, ela tem a mesma validade que uma decisão judicial, com o aspecto adicional. Ela não está sujeita a recurso, né? A decisão arbitral, ela é definitiva. Legal. Então, na prática, a arbitragem pode ser uma solução aplicável a controvérsias em quaisquer tipos de contratos, em todos os tipos de negócio, em todos os tipos de contratos de mercados. Agora, sim, por que a arbitragem ela pode ser especificamente no caso do setor elétrico, dos contratos do setor elétrico, por que ela pode ser uma solução, um método, um mecanismo eficaz? Bom, nós estamos num ambiente bem complexo no setor de energia, né? Quem atua no setor sabe a dificuldade que nós temos no nosso dia a dia, né? Tá um setor aí com bastante mudança, muitas regras, então é um setor bastante específico. Quando você leva uma disputa judicial para o Poder Judiciário, você tem a possibilidade, né, de cair num juiz que não tem essa especialidade, essa sofisticação, né, e também não é obrigado a tê-lo, né? O juiz estatal, ele atua com diversas matérias. No caso da arbitragem, eu acho que nós temos aí essa vantagem, né, de poder escolher quem vai julgar. Então, você não fica aí de forma aí, aleatória, né, ao judiciário, né, pode cair num juiz que entenda do assunto, pode cair num juiz que não entenda, você mesmo, como parte,
pode escolher quem será a pessoa que vai fazer essa decisão, né? Quem vai participar dessa decisão. E, normalmente, né, se escolhem pessoas especializadas que conheçam do tema. Além desse aspecto, a arbitragem tem aí algumas vantagens em relação ao judiciário. É um método de solução de controvérsia usualmente muito mais rápido, né? Como eu comentei, não há recursos. É um método de bastante eficiência e pode ser mais econômico também, considerando que não há o que nós chamamos de sucumbência, né? Como regra, não há na arbitragem sucumbência, que é a condenação da parte derrotada a pagar honorários para a parte vencedora, né? Num processo judicial, a sucumbência ela é obrigatória e no processo arbitral não há essa obrigatoriedade. As partes podem dispor que o procedimento arbitral não haverá sucumbência. E como eu coloquei também, há essa vantagem de ser definitiva. Uma vez decidido o assunto na arbitragem, não há recurso. Outro ponto que o pessoal também comenta é o fato de que você teria mais agilidade, né? Porque no judiciário você pode ter aí alguns processos se arrastando por décadas, né? E no caso de arbitragem, você teria uma solução um pouco mais célere, o que também não necessariamente o célere é tipo em 2, 3 meses, né? Às vezes são alguns anos também, né, André? Então a gente tem esse aspecto também, né? Com certeza, Fabíola. Na arbitragem, as partes definem o calendário da arbitragem, elas participam dessa definição do cronograma, diferentemente do judiciário, né? Então, como você falou, né, usualmente é mais rápido, mas também não é algo tão rápido assim, né? Pode ter arbitragens que se arrastem por mais de ano ou mais de anos, né? Dependendo da complexidade, do tipo de provas e perícias, né, que podem ser elaboradas aí no procedimento. Legal, André. Agora sim, vamos fazer uma análise aqui um pouquinho mais concreta. Se eu pego um contrato, né, por exemplo, um contrato entre duas partes no setor elétrico, às vezes lá no finalzinho, né, gente, sou engenheira, né, não sou advogada. Então lá no finalzinho tem lá, elege-se o Fórum de São Paulo, o Fórum de Florianópolis, comarca de em tal lugar para dirimir eventuais controvérsias. Aí tem alguns contratos que, em vez de estar lá o Fórum da Comarca de São Paulo, está lá a Câmara Arbitral XYZ, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte: em quais relações contratuais já tem o uso da arbitragem? Quer dizer, um contrato, por exemplo, de concessão, faz sentido falar em arbitragem, ou são contratos entre partes privadas? Fala um pouquinho sobre esse universo, onde que pode usar, onde não pode usar. Conta pra gente aí. Ótima pergunta, Fabiola. Como eu coloquei no começo da nossa conversa, a arbitragem é um meio válido para a solução de quaisquer disputas que envolvam direitos patrimoniais disponíveis. Essa é a expressão da lei. Traduzindo um pouco esse juridiquês, né, o que significa? Qualquer disputa que envolva dinheiro. Então, tudo aquilo que envolver aí cobrança de um pagamento, uma potencial cobrança de uma parte a outra, obrigações de fazer também, é possível de serem levadas à arbitragem. Pensando aqui no nosso setor, né, a gente tem um campo muito amplo, né, de uso de arbitragem. Então, como você falou, né, desde contratos societários, né, que pode ter a previsão de que um eventual conflito entre sócios será resolvido por arbitragem e não pelo Poder Judiciário. A gente pode pensar também nos contratos de construção, né, que normalmente tem também a cláusula de arbitragem, são contratos muito sofisticados, então a especialidade é um aspecto muito importante, né, no julgamento de um eventual conflito. Então, esses contratos são usualmente levados para arbitragem. Um outro campo também é uma eventual necessidade de desapropriação, né, pensando aí em agentes que têm a possibilidade de pedir declaração de utilidade pública e desapropriar faixas para utilizar na sua prestação de serviço público, como é o caso de transmissoras, por exemplo. A lei de desapropriação ela foi recentemente atualizada, prevendo que, na hipótese do eventual conflito relativo à indenização a ser paga para o proprietário, né, que tiver a terra expropriada, é possível que seja resolvido por arbitragem. E aí, nos aproximando um pouco do nosso setor, né, nas relações dos agentes com a ANEEL, com o poder concedente, a ANEEL, também nós temos aí alguns contratos que já prevêem o uso da arbitragem, e temos um caso prático, a gente pode falar aqui mais detalhes mais adiante, em que isso já aconteceu, já foi utilizado pela ANEEL e pelo particular. E, por fim, nas relações entre os agentes também, né? A gente tem relações intrasetoriais, né?
contratos de comercialização, acho que é o melhor exemplo aqui para a gente ter nessa conversa, em que há, em alguns casos, até a obrigatoriedade do uso da arbitragem. Além da possibilidade disso ser expandido para outros contratos intersetoriais, como, por exemplo, o contrato de uso da rede. A gente teve recentemente uma consulta pública em que se discutiu a conveniência de levar também para arbitragem eventuais conflitos decorrentes do custe. Isso ainda não está aprovado, mas é um assunto que está em discussão. Interessante você falar disso, André, que praticamente eu fiz uma linha do tempo aqui, né? Desde quando você está começando a fazer a parceria para construir um negócio, o contrato de construção em si, a execução do serviço, até a comercialização, ou seja, você tem permeando os projetos contratos o tempo inteiro. E às vezes me perguntam, tem espaço para advogados para atuar no setor elétrico? Na verdade, se você olhar a tapeçaria do setor elétrico, você olha assim, é um tapete bonito. Por trás, você olha o avesso, é só contrato, né? Então, assim, tudo é contrato, né? Então, assim, é bem interessante porque é um campo, eu diria que talvez até mais advogados do que engenheiros. Se bobear, a gente precisa no setor elétrico, porque, de fato, são muitas relações, né? E eu já queria pegar esse gancho e te perguntar assim, especificamente no caso de geração, né? Olhando a tapeçaria da geração. Como que é o uso da arbitragem aí nesses contratos, quando a gente olha o avesso da tapeçaria? Como que normalmente, onde que pode aparecer? Quais são as situações? Em que momentos aí desse timeline dos projetos de geração a gente pode ver o uso da arbitragem? Legal. Bom, para a gente organizar aqui a resposta, Fabíola, acho que é legal a gente dividir, né, as relações da geradora com o poder concedente, né, na relação com o poder público e na relação particular nos contratos que ela celebra, né? Então, contratos que podem ser de uso de serviços que ela venha contratar, de arrendamento, de cessão de uso de superfície, todos esses contratos, como a gente já falou, podem ser objeto de arbitragem. E o de comercialização, em particular, merece uma conversa um pouco mais refinada. A gente pode passar depois, ao longo dessa conversa, falar um pouco mais sobre isso. Mas na primeira parte, né, na outra parte, que é a relação da geradora com o poder público, nós temos uma previsão, né? A gente não tinha o uso da arbitragem nos contratos de concessão, né? Nos antigos contratos de concessão não existia essa previsão. A partir das usinas estruturantes, né? Santo Antônio, Jirau e Belo Monte, lá foi previsto, né? Então, esses contratos já previram, em 2007, 2008, que eventuais discordâncias em relação às indenizações, quando da extinção dos contratos, inclusive com relação aos bens revertidos, seriam resolvidos por arbitragem. Então, quer dizer, foi uma aplicação reduzida, né? Não é que todas as disputas serão levadas, mas caso, ao final desses contratos, haja uma disputa relacionada a essa matéria, isso também é possível na arbitragem, né? Você eleger arbitragem para determinados assuntos, esses assuntos serão resolvidos por arbitragem. E esses contratos também têm uma previsão um pouco mais aberta, né? Dizendo que é possível também que, caso surjam outros conflitos, que as partes estabeleçam que esses conflitos também serão resolvidos por arbitragem. É um comando ali de boas intenções, né? Ele não fala muita coisa, mas ele deixa um caminho para que eventualmente se siga nessa direção. André, e transmissão? Agora, já que você levantou a bola, eu vou seguir todos, tá? A transmissão, Fabíola, aí é a grande experiência que nós temos no setor envolvendo essa relação com o poder público, né? Os contratos de transmissão, eles não prevêem, né? Diferentemente do que eu comentei na geração, não há essa previsão, mas a gente teve um case bem interessante no setor, que é o case do Linhão Manaus-Boa Vista, em que se instalou uma controvérsia que se alongou, né, durante muito tempo entre o agente, né, o concessionário e o regulador, relativo a um pleito de reequilíbrio econômico-financeiro. Teve uma judicialização, teve um atraso na questão ambiental, enfim, acho que é uma história muito longa, mas o que nos interessa aqui é que o particular sugeriu que essa controvérsia relacionada a esse pleito de equilíbrio econômico-financeiro, né, com o qual ele entendia, né, ter direito, fosse resolvido por arbitragem. Então, ele submeteu essa proposta à ANEEL, a ANEEL levou para o Ministério, né, de forma bastante inovadora, e também com a concordância da ANEEL, entenderam que seria o melhor caminho para resolver, né, por todos esses argumentos que a gente comentou, pela sofisticação, né, que a arbitragem tem em relação
ao que o judiciário, por não ser especializado, pode oferecer, né? Então, teve um parecer interessante do Conjur, destacando justamente esses aspectos, né? Aspectos da vantagem técnica, jurídica, em relacionadas à arbitragem, e com isso essa solução foi dada e essa questão foi levada a ser resolvida por arbitragem. Legal. Agora, onde deve ter mais casos? Comercialização, fala pra gente. Bom, na comercialização, a gente divide aqui em 2 blocos, né? Os contratos do ACR e os contratos do ACL. Em relação aos contratos do ACR, a regra é a previsão da arbitragem como um mecanismo de solução de controvérsias, né? Há bastante tempo está consolidado nos PPAs, né? Dos contratos regulados, seja nos contratos no CCAR, seja no CERS, ou outros contratos como reserva de capacidade, por exemplo. A gente só chama atenção, Fabiola, que recentemente houve um direcionamento da ANEEL em relação à restrição da arbitragem nos contratos do qual a CCE é parte. Então, nos recentíssimos contratos de reserva e de reserva de capacidade, se suprimiu a cláusula arbitral e se estabeleceu que o mecanismo é judiciário. A nosso ver, essa questão ela é controvertida, né? Ela dá margem aí a alguns questionamentos, acho que a gente não vai aqui esticar muito a conversa nessa direção, mas é uma tendência que a gente identificou. E com relação aos CCARs, algo parecido também aconteceu, né? Os CCARs de longa data, a previsão é que a solução é na via arbitral, mais recentemente, nos últimos leilões, houve uma previsão de que somente as penalidades relativas perdão, de que as penalidades não deveriam ser objeto de arbitragem. Quando houvesse uma disputa que envolva a aplicação da multa resolutiva, o foro cabível para discussão seria o Poder Judiciário e não a arbitragem. O que também nos parece aí controvertido, mas, enfim, é a realidade aí dos últimos leilões que a gente monitorou. E, André, a CCE... pode falar, continua, Não, desculpa. eu acho que só para a gente completar aqui a resposta, né? A gente falou dos contratos regulados, vale a pena falar dos contratos celebrados no livre, né? Em relação aos contratos bilaterais celebrados no livre, há liberdade para que as partes definam ou não a arbitragem, né? Em boa parte dos casos, mas quando o litígio ele repercute sobre as obrigações dos contratantes no âmbito da CCE, ou seja, quando o litígio pode afetar terceiros estranhos ao negócio jurídico objeto do conflito, a arbitragem é obrigatória pela convenção da CCE. Essa definição, né, que está prevista na convenção de comercialização e também na convenção arbitral, ela é bastante vaga, né? Então ela fala que apenas é obrigatória quando a arbitragem possa afetar direitos de terceiros estranhos ao negócio. Ela dá margem aí a uma casuística e diferentes interpretações. É uma área que continua cinzenta, né? Mas lembrar que quem tem a competência para definir isso, né, uma vez instalada a arbitragem, é o próprio tribunal arbitral, pelo chamado princípio da competência-competência. Quer dizer, o próprio tribunal é quem decide se ele tem ou não competência para resolver aquela situação na via arbitral. Interessante, André. Eu até querendo pegar esse gancho aí, porque na época que a gente teve a disputa do GSF, né, tudo isso que foi questões foi, enfim, ali para o judiciário, não que pudesse resolver por uma situação de um tribunal arbitral, mas assim, lembrando que aquilo afetou muitos agentes, depois gerou várias ondas, né, repercutiu em várias ondas de processos judiciais, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, especificamente você falou, olha, quando uma relação comercial entre duas partes, aquilo ali pode repercutir em terceiros, você tem que, por conta da convenção arbitral, né, você tem que resolver via arbitragem. Aí eu te pergunto, a CCE necessariamente vai ser parte disso? Ela pode ser parte ou ela não é chamada? Como que fica a CCE nessa situação? Estamos falando aqui do contrato bilateral, tá? No contrato bilateral, Fabiola, a CCE não é parte, né? Se é uma disputa que envolve unicamente os dois agentes, participam apenas esses dois agentes, com essa condição, né? Se for uma disputa que eventualmente possa repercutir perante o mercado, é necessária que obrigatoriamente seja
na via arbitral. Para dar um exemplo, né, se as partes estão discutindo algo de algo menor, né, como, por exemplo, índice de correção, né, algo que não compromete, né, não há risco, né, de abertura desse contrato, né, desse contrato vir a ser desfeito. Nesse caso, as partes poderiam ir pelo caminho do judiciário. Agora, se é uma situação que pode implicar aí num risco, né, do contrato ser desfeito e repercutir perante o mercado, a solução é na via arbitral. O papel da ANEEL, da CCE, né, pegando aqui, voltando para a sua pergunta, né, na arbitragem, né, ela também participa, né? Então, assim, embora ela não participe desses contratos bilaterais, mas a CCE também pode ser parte em outras arbitragens, desde que haja disputas que a envolvam diretamente, né? Em interesse da própria CCE, disputas com agentes. Mas vale destacar que na última revisão, né, na convenção arbitral, foi aprovada no ano passado, ficou estabelecido que a arbitragem não se aplica caso a CCE busque rever valores inadimplidos dos agentes ou não agentes, né, incluindo penalidades decorrentes dessa sua atuação como substituta da coletividade. Então, pela definição dessa regra aprovada aí na nova versão da Convenção Arbitral, esses casos ficam no judiciário e não vão para a arbitragem. Interessante. E aí, nesses contratos, voltando assim, seja um contrato CCAR, seja um contrato no ambiente livre, normalmente já está definido ali a Câmara, ou não necessariamente? Qual é o papel da Câmara? Quais são as câmaras que são aceitas pela CCE? Fala um pouquinho dessa questão das câmaras para a gente. Legal, Fabiola. Bom, essa foi uma grande mudança também da revisão da convenção. Pela convenção arbitral anterior, a Câmara eleita necessariamente para administrar esses procedimentos era a Câmara da GV, a única que tinha essa autorização era a Câmara da GV. Mas destacar que a Câmara tem um papel de administração, né, do procedimento. Ela não decide, quem decide são os árbitros. Ela é um facilitador, né, para que as partes e os árbitros possam ali ter uma plataforma ajudando a administrar o procedimento. Com a revisão, se passou a admitir a possibilidade de credenciamento de outras câmaras, né? Se estabeleceram alguns requisitos, a Câmara teria que ter 3 anos de funcionamento, como Câmara aqui no Brasil ou no exterior, ter uma reconhecida idoneidade e ter competência e experiência. E aí se definiram critérios objetivos, né? Teria que ter pelo menos 15 processos arbitrais nos últimos 12 meses, e também sendo que um deles deveria ter o valor superior a 20 milhões de reais. Bom, com isso, a gente teve o cadastramento de novas câmaras, então a GV já era a única autorizada, né? Ela também teve que se credenciar e se credenciou e conseguiu esse credenciamento junto à CCE, mas além da GV vieram novas 7 outras câmaras que também estão atualmente habilitadas a administrar procedimentos. São elas a Camargo, o CBMA, a Câmara da Ciesp e Fiesp, a CAM-CBCC, o CAESP, a CCI e a Arbitac. Todas Legal, elas hoje têm André. essa possibilidade. Bacana. Aí você deu aí uma pincelada, né? Você falou várias vezes a nova convenção. Além dessa abertura, vamos dizer, quebrou ali o monopólio, bem entre aspas, né, da GV. O que mais teve de novidades aí que vale a pena você falar aqui para nossa audiência em relação a essa nova convenção? Bom, Fabiola, teve diversas mudanças. Essa talvez que a gente comentou, né, a multiplicidade das câmaras é uma das mais relevantes. A outra que eu destaco é a possibilidade de ser exigida uma garantia caso se entenda que a decisão arbitral pode impactar outros agentes. Então, essa foi uma novidade trazida pela nova convenção. A convenção prevê que a CCE deve informar essa situação, caso receba uma situação que ela identifique, né, uma decisão arbitral que ela identifique, ela, a Câmara, a CCE, identifique que isso pode repercutir em demais agentes, ela deve comunicar isso ao tribunal arbitral e requerer ao tribunal que exige a prestação de uma garantia. A outra mudança significativa, que era aí, acho que uma reivindicação do mercado, é a divulgação da jurisprudência. A gente tinha antes, na convenção antiga, uma obrigação, né, de que os extratos poderiam ser encaminhados aos árbitros, né? Então era um acesso bastante limitado, né, de quem recebia aquilo que estava sendo discutido nas arbitragens, e a partir
dessa mudança, foi estabelecida a obrigação das câmaras credenciadas, essas que eu comentei para vocês, todas elas terem uma plataforma contendo uma base de dados dos casos arbitrais que forem decididos, contendo ali informações mínimas, né? Não é, a arbitragem ela é confidencial, então não é possível ter aí a disponibilização do procedimento na sua íntegra, né? Das decisões, como a gente tem, por exemplo, na ANEEL, né? Quem atua na ANEEL sabe do que eu estou falando, mas informações mínimas ali para ter referência do que está sendo discutido e a forma como foi discutido, terá que ser disponibilizado. O que eu acho que é muito útil, né, para todo mundo que atua, né, para advogados, para árbitros, para tomada de decisão, né, até para saber se vale a pena entrar com essa discussão, a depender aí do que se encontra favorável ou contrário, pode ser aí um elemento importante para avaliação da matriz de risco. Legal, André, muito bacana. Esse tema da arbitragem a gente gosta muito aqui, a gente já trouxe alguns especialistas, estava faltando você, né? Porque você estava em déficit aqui com a Rede Energia. E foi muito legal esse bate-papo, porque realmente dá uma clareza aí, uma visão bem prática e bacana, e dizer aí para os engenheiros, né? Quem não é advogado que está ouvindo a gente, né? Olha, vocês acham, não, mas isso aí de arbitragem eu não vou precisar saber, porque eu sou engenheiro. Você que pensa. Porque vira e mexe você vai precisar lá dentro da empresa, né? Se você é uma das partes, produzir uma prova, né? Esclarecer, fazer uma planilha, explicar alguma coisa. Então, é muito importante também que os engenheiros entendam esse processo, porque vira e mexe, né? Ou seja, como assistente técnico, seja como perito, ou seja, como um especialista de alguma das partes, né? Que trabalha numa das partes, você pode ser chamado. Então, muito bacana você trazer assim com tanta clareza essa visão bem prática mesmo da aplicação da arbitragem. Mas, André, o nosso bate-papo chegou ao fim. Queria te agradecer demais pela presença. Que bom que você veio e você já está convidado a retornar, porque sua agenda que é difícil, né? Mas a gente dá uma furadinha ali na agenda do André e consegue. Queria deixar um espaço final para você deixar alguma mensagem, um recadinho para os nossos ouvintes. Obrigado, Fabiola. Foi um prazer enorme esse bate-papo com você. Como eu falei, admiro muito o trabalho de vocês. Prazer estar com você e com a sua audiência. Do meu lado, sempre à disposição. Como eu falei, atuo nesse mercado já há algum tempo, como advogado, sócio fundador do Edelstein Advogados. Estamos à disposição para atuar em arbitragem e também desempenhando esse papel paralelo aí como árbitro. Muito obrigado. Eu vou fazer o comercial. A gente que agradece, André, fazer o comercial. Pessoal, sigam Edelstein Advogados no LinkedIn, porque sempre sai uns alertas, uns resumos muito legais. Então, vou fazer aqui o jabá do Edelstein Advogados, porque eu não sou obrigada a não fazer jabá aqui dos meus convidados. E antes de me despedir, quero deixar aquele recadinho final para você que gostou desse episódio. Não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixe aqui os seus 5 estrelas, o seu joinha, a sua avaliação do nosso podcast para que ele chegue a mais pessoas. Até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!